Alô, boa noite a todos, boa noite, amigos da Casa de Batuíra, da nossa reunião mediúnica. Nós continuamos hoje, nessa reunião, o estudo do Livro dos Médiuns, em comemoração aos 160 anos da sua publicação. E nessa noite nós vamos conversar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, que se encontra no capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Kardec analisa nesse capítulo as manifestações dos desencarnados em nosso plano terrestre, já que temos ainda muita dificuldade, de compreender essa questão em razão da visão materialista da vida que temos. Aliás, a crença, dessas manifestações espirituais vem sendo apoiada em todas as épocas da humanidade, sendo aceita praticamente por todos os povos, pois são inúmeros os testemunhos e relatos avalizados pelos livros sagrados e pelas mais diversas religiões. No entanto, diz Kardec, que essas considerações lógicas elas não são suficientes para a compreensão desses fenômenos espirituais, pois é preciso se entender como se dá a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, Kardec explica que a causa principal dessa falta de entendimento, é a ignorância da natureza e dos meios pelos quais podem os espíritos se manifestar entre nós, gerando o ceticismo e a superstição sobre o tema. Uma vez conquistado esse conhecimento, as manifestações espirituais deixam de ser consideradas sobrenaturais ou surpreendentes, se transformando em uma ordem natural dos fatos. E, geralmente, diz Kardec, a ideia que se faz dos espíritos é que eles são completamente desprovidos de matéria, e logo torna-se incompreensível qualquer fenômeno de manifestação espiritual. Mas, na realidade, o espírito não é uma abstração, afirma Kardec. Ele é um ser definido, limitado e circunscrito, e explica o espírito encarnado é a alma do corpo. Quando deixa o corpo pela morte, o espírito não sai desprovido de qualquer envoltório. Ele conserva a forma humana e, quando nos aparece, é sob esta forma que nós o reconhecemos. Então, quando ele abandona o corpo físico, o espírito se encontra, geralmente, num estado de perturbação, confuso, vê o seu corpo físico e não compreende como pode ele estar separado, mas continua a se ver sob a mesma forma que tinha, com as mesmas sensações físicas e com a ilusão de que ainda está vivo. Com o passar do tempo, ele vai compreendendo melhor a sua situação, o corpo já lhe aparece como uma velha roupa de que ele se despiu e não precisa mais, dela. Sente-se mais leve, e mais livre de um fardo. E, ao mesmo tempo, ele vai constatando a inteireza da sua personalidade, compreendendo que a sua consciência e a sua individualidade continuam. Logo, conclui que a alma não deixa no túmulo, mas leva com ela a sua personalidade e a sua essência. Com base nessas observações, Kardec demonstra nesse capítulo os 3 componentes que formam o complexo humano. Primeiro, o espírito, ou alma, que é o princípio inteligente, onde tem a sua sede o senso moral. O segundo é o corpo, ou o invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. E o perispírito, terceiro componente, é o envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. O espírito, segundo disseram os instrutores espirituais a Kardec, ao responder à questão 88 no Livro dos Espíritos,
que o espírito pode ser considerado como uma flama, um clarão, uma centelha etérea. E esse conceito se aplica ao espírito propriamente dito como um princípio intelectual e moral, ao qual não saberíamos dar uma forma determinada. Mas, em qualquer grau de adiantamento, o espírito está sempre revestido de um invólucro, ou perispírito, cuja natureza vai se eterizando à medida que o espírito vai se purificando e se elevando na hierarquia espiritual. Então, o perispírito é formado de uma matéria sutil, não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria do corpo físico. Ele é flexível, é expansível, se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser, enquanto o corpo material lhe ofereceria uma resistência, né? O perispírito, portanto, ele faz parte integrante do espírito, assim como o corpo faz parte integrante do homem. Kardec ressalta, no entanto, que o perispírito sozinho não é o espírito, assim como o corpo sozinho também não é o homem. Ele, perispírito, é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua atividade. E, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, eminentemente sutil. E durante a vida corpórea, o perispírito é o intermediário de todas as nossas sensações que o espírito percebe e pelo qual ele transmite a sua vontade ao exterior e também atua sobre os órgãos do corpo físico. Então, para nos servirmos de uma comparação material, diremos que o perispírito é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. E o corpo, como envoltório grosseiro, né, que a alma abandona por ocasião da morte, com a desagregação da matéria, o perispírito, ele vai sempre acompanhar a alma, né? Ainda que etéreo, vaporoso e invisível para nós, no seu estado normal, ele não deixa de ser matéria. Ao se separar do corpo que o comprimia, né, o perispírito se distende, ou se contrai, se transforma, se presta a todas as modificações segundo a vontade de quem o dirige. Então, é graças a essa propriedade que o espírito pode se fazer reconhecer quando necessário, né? Tomando, inclusive, a aparência exatamente igual quando tinha na vida física, até mesmo com sinais, com os defeitos que possam servir do seu próprio reconhecimento. Então, os espíritos são, portanto, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. E concluindo, né, esse capítulo, reforçando ainda mais a ação do espírito sobre a matéria, Kardec afirma o seguinte: a natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecido. Ele se revela a nós pelos seus atos, e esses atos só podem tocar os nossos sentidos por um intermediário material. Então, o espírito, concluindo, o espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Então, qual é o seu instrumento direto? É o perispírito, como o corpo físico. E, em seguida, vem o fluido universal, que é o agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual o espírito age
como nós agimos sobre o ar para obter certos efeitos, através da dilatação, da propulsão ou das vibrações. Então, o conhecimento do perispírito é a chave para o estudo dos fenômenos mediúnicos. E para encerrar esse capítulo, Kardec, ele ainda faz algumas indagações comparativas, né? Ele vai e pergunta: como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, agir sobre corpos pesados, compactos, erguer mesas e etc.? Olha só a reflexão de Kardec. Aí ele diz: certamente não será um homem de ciências que fará essa objeção, pois não temos diversos exemplos semelhantes a estes, tais como nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria nossa encontra as mais poderosas forças motrizes. E aí, para finalizar, ele dá alguns exemplos, Kardec. Quando vemos o ar derrubar edifícios, quando o vapor desloca enormes massas, quando a eletricidade acaba lascando árvores. Então, que dificuldade nós acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio de seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? E é isso que Kardec nos induz a aprofundar os nossos conhecimentos perispírito. Então, nós agradecemos a oportunidade desse estudo e convidamos a todo a leitura desse capítulo, que traz muito mais informações e interessantes reflexões sobre esse nosso tema tão importante da doutrina espírita. Boa noite.